Porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, determinou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, preste depoimento presencial sobre uma suposta interferência na Polícia Federal. Mello negou ao chefe do Executivo a possibilidade de depor por escrito. Por ser um investigado, Jair Bolsonaro pode optar por se manter em silêncio. A decisão de Celso de Mello tem como fundamento a regra descrita no artigo 221 do Código de Processo Penal. A norma concede o benefício especial de depoimento por escrito aos chefes dos 3 poderes da República que figurem como testemunhas ou vítimas, não quando estão na condição de investigados ou de réus. O inquérito aberto em maio leva em consideração as acusações feitas pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, de que Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal. O presidente da República nega. Thaís Oyama, vamos então começar a tarde de hoje? Vamos lá. Paulo, eu acho discutível essa decisão do ministro Celso de Mello, discutível do ponto de vista jurídico e ruim do ponto de vista político. Discutível porque, como você disse, o Código Penal, ele diz que algumas autoridades, entre elas o presidente da República, têm direito a fazer um depoimento por escrito, mas quando eles são testemunhas, né, de um inquérito, testemunhas de uma ação. Não existe uma regra específica que trata de presidentes da República que estão na condição de investigados, como é o caso do presidente Bolsonaro, nesse inquérito aí provocado pelo ex-ministro Sérgio Moro. Então, essa é a primeira coisa que torna, na minha opinião, discutível essa decisão do ministro Celso de Mello. Diante da inexistência de uma regra para falar sobre presidentes da República investigados, ele se baseou na premissa constitucional de que todos são iguais perante a lei e mandou vir, né? A outra razão que torna discutível essa decisão do ministro é o fato de o mesmo STF ter, em 2017, dado ao então presidente Michel Temer o direito de depor por escrito. Foi uma decisão também monocrática tomada pelo ministro Barroso e foi na direção contrária dessa decisão agora do ministro Celso de Mello. No caso do ex-presidente Temer, o inquérito era sobre, chamava-se Rodomar, né? Era o caso Rodomar, em que o ex-presidente era acusado de ter recebido propina para favorecer, por meio de um decreto, essa empresa Rodomar aí. O decreto era o decreto dos portos. Então, uma terceira razão pela qual eu acho que é discutível essa decisão do ministro Celso de Mello é que o ministro também pediu e desprezou, pediu o parecer da Procuradoria-Geral da República e desprezou esse parecer, né? No parecer, a Procuradoria-Geral da República optava, sugeria, aconselhava que o presidente da República tivesse o direito de escolher entre dar o seu depoimento presencialmente ou dar por escrito. Daí o Celso de Mello pediu o parecer, mas desprezou o parecer. Então, é por isso, por ter optado por uma decisão que mais confronta do que pacifica, por ter contrariado um parecer que foi tomado, uma decisão que foi já tomada pelo próprio STF. E por ter pedido e desprezado o parecer da Procuradoria-Geral da República, é que eu digo que essa decisão do ministro Celso de Mello é politicamente ruim. Ela dá munição para o discurso de perseguição do presidente Bolsonaro. Constantino, você. Paulo, eu concordo em essência com a análise da Thaís, mas eu vou mais adiante, né? Há uma perseguição política e o que a decisão do Celso de Mello mostra é que isso está cada vez mais escancarado, né? Veja, como a Thaís lembrou, né? O Barroso autorizou o ex-presidente Temer, na condição de investigado também, de escolher se ia querer prestar depoimento por escrito ou presencialmente. Isso não foi concedido ao presidente Bolsonaro. A deputada estadual Janaína Pascoal chegou a questionar qual o critério, né? Eu não sei se é uma pergunta retórica ou não, mas qualquer pessoa atenta aos acontecimentos no país sabe qual é o critério. De novo, se é o Bolsonaro, pode tudo contra, se são outros, aí as coisas mudam. É esse duplo padrão que incomoda tanta gente lá fora e que é o melhor aliado do presidente Bolsonaro. O maior cabo eleitoral que ele tem é essa perseguição midiática e do próprio sistema contra a sua pessoa. Além disso, o Celso de Mello está nas vésperas de se aposentar e sair do Supremo Tribunal Federal. Ele está com um problema no quadril e foi fazer uma cirurgia. Ele está se ausentando, portanto, de decisões importantes na segunda turma, que por empate tem culminado na soltura de corruptos. Para isso, ele não pode
julgar. A alegação, né, dos seus assessores é de que a decisão em relação a esse caso do inquérito do presidente já tinha sido tomada antes e bastava agora ele assinar. Quer dizer, tudo muito esquisito, não faz nenhum sentido, é uma conversa da carochinha, né? E que mostra, sim, que há uma perseguição e que o pavão está querendo sair sem deixar esse caso morrer, né? Pede a opinião do PGR e ignora, né? E, além de tudo, a questão toda que está por trás desse inquérito, que é uma outra discussão, né? Mas até aqui é tudo muito vazio. Quer dizer, o ex-ministro Moro não entregou nenhuma grande prova, evidência. Cabe ao presidente, é facultado a ele o direito de escolher o DPF, o diretor da Polícia Federal. Isso é uma escolha dele, não do ministro. Se ele tinha ou não prometido carta branca e tudo, isso é uma outra história. Mas é um direito dele, né? O Alexandre de Moraes tentou interferir nesse direito quando foi lá escolhido o Ramagem, depois deu confusão e tudo. E agora a direção continua sob uma escolha do presidente e, até onde alcança a vista, a Polícia Federal continua fazendo um bom trabalho, né? Então, tudo isso é, de novo, muito politizado, né? O ministro Celso de Mello é aquele que considera o presidente um nazista. Aliás, eu achei curiosíssimo ver alguns jornalistas hoje, como um do Globo, né, que dizia assim, estão acusando o Celso de Mello de antidemocrata. Nossa, que antidemocrata, né? Tentou tratar o Vossa Excelência, presidente da República, como qualquer outro cidadão brasileiro. Não! Ele trata o presidente da República como um nazista, não é como qualquer outro cidadão. Mas ele não se considera nem suspeito de julgar nada que diz respeito a alguém que ele acha que é nazista, né, sem nenhum tipo de evidência. Então, tudo isso é apenas mais um episódio lamentável, entre tantos, que esses ministros do Supremo atual vêm fazendo e que acabam com a credibilidade do Supremo e que deixam claro para qualquer um lá fora, né, de que o presidente Bolsonaro é sim perseguido. Josias. O Celso de Mello, não tem dúvida, foi draconiano com o presidente Bolsonaro. Determinou que o depoimento do presidente, nesse caso da suposta interferência política na Polícia Federal, tem que ser oral. Ele deu de ombros para a manifestação do procurador-geral Augusto Aras. Para o procurador, o depoimento poderia ser escrito. Não é inusual que posições da Procuradoria sejam ignoradas pelos ministros do Supremo. Eles têm a obrigação de ouvir a Procuradoria, não de seguir. Mas ele ignora também o precedente, que foi aberto pelo ministro Luiz Roberto Barroso, quando permitiu ao Michel Temer depor por escrito no inquérito que detectou lá corrupção no Porto de Santos. O ministro determinou também, e aí é um detalhe relevante, que, se quiserem, os advogados do Sérgio Moro vão poder participar da inquirição e fazer perguntas ao presidente Bolsonaro. Quer dizer, na prática, o Celso de Mello impõe ao Bolsonaro um tratamento de sub-Temer. Quem observa de longe estranha que dois presidentes recebam tratamento diferenciado de um mesmo tribunal. O Celso de Mello escorou essa sua decisão na letra fria da lei. O artigo 221 do Código de Processo Penal autoriza, no seu parágrafo 1º, que um grupo de autoridades, entre elas os presidentes dos três poderes, optem pelo depoimento escrito. Mas esse artigo trata apenas de testemunhas e vítimas. Não se aplica a investigados, que é o caso do Bolsonaro. E aí o Celso de Mello anotou no despacho dele lá que o dogma republicano da igualdade nivela todo mundo. Para ele seria inaceitável oferecer privilégios ao presidente. Quando autorizou a Polícia Federal a inquirir o Temer por escrito, o ministro Luiz Barroso, eu estava relendo o despacho dele hoje, ele deixou claro ali que abria uma exceção. Ele escreveu que, à falta de uma regulamentação específica, observando-se a estatura da função do presidente, ele resolveu estabelecer que fosse observada essa regra prevista no artigo 221 do Código de Processo Penal, que é aplicável, ele escreveu lá, a testemunhas, não a investigados. E aí, para complicar um pouco, o Celso de Mello citou na decisão dele, no despacho dele, que o então ministro Teori Zavascki, que foi morto num acidente de avião, obrigou o Renan Calheiros, na época em que era presidente do Senado, a depor oralmente
e não por escrito, num inquérito em que ele figurava como investigado. Então, ele quis deixar transparecer no despacho dele que não há uma posição unificada no Supremo, não há uma jurisprudência, não há nenhuma decisão colegiada do tribunal sobre essa matéria. Então, ele tomou a decisão que achava que devia tomar. Seja como for, se um ministro serviu refresco ao Temer, não é absurdo que a Advocacia Geral da União peça, num recurso, que seja assegurado um tratamento análogo ao Bolsonaro. E aí esse recurso vai ter que ser decidido pelo plenário, não pelo Celso de Mello. Mas essa coreografia de um eventual recurso não deixa bem o presidente. Ele fica numa posição desagradável, vai ficar parecendo que ele tem medo de escorregar num depoimento presencial. Esse tipo de receio não combina com a fábula do mito que ele tenta vender. De toda maneira, não ficou bem o presidente Bolsonaro e a AGU ainda não se manifestou, mas não é desarrazoado que a Advocacia Geral da União entre com um recurso. Constantino. Não ficou bem para o STF, né? E para o ministro Celso de Mello. O presidente Bolsonaro, obviamente, é alvo de perseguição. O Celso de Mello está contra ele, isso é evidente, né? E não tem porquê ele, só para bancar o mito, ele aceitar uma coisa dessas. Então, inclusive aliados do presidente, né, aconselham ele a não ir agora, postergar isso. Vai ter que se aposentar o Celso de Mello e o caso vai automaticamente para o novo ministro que assumir por indicação do próprio presidente, que poderia ou não se considerar impedido, mas a decisão tem que vir de um dos dois para mudar de mãos esse inquérito, né? Então é óbvio que alguém que considera o presidente da República um nazista é suspeito de qualquer coisa que diga respeito ao presidente. É um escárnio essa decisão toda da forma que foi. É curioso que até os meus colegas de bancada reconhecem os erros, mas é cheio de dedos e caminhos e acabam sempre concluindo que o presidente Bolsonaro é o errado na história, né? Eu, se sou o presidente, com toda certeza, e isso é até curioso, porque tem um lado meu mais conservador, né, que preza a liturgia do cargo. Eu acho que o presidente devia mandar o ministro Celso de Mello um recado do tipo: Vossa Excelência, o senhor me desculpe, mas com todo respeito eu me recuso a fazer parte de uma encenação dessas, uma vez que o senhor claramente é suspeito e está me perseguindo. Um outro lado meu, mais jacobino, eu confesso, mais revolucionário e impaciente com sistemas podres, né, pegaria só o livro mesmo do Saulo Ramos e esfregava na cara do ministro, falando: o senhor é um ministro de M. Thaís Oyama. Eu não exageraria assim nesse ponto, mas, bom, primeiro, a Advocacia Geral da União vai entrar com recurso, né? Isso parece que é uma decisão tomada, e aí eu acho que a gente tem que esperar que, ao final dessa discussão, isso resulte numa jurisprudência que evite esse tipo de situação, né? Dependendo do ministro e dependendo do presidente, a situação pode ser uma ou outra, a decisão pode ser uma ou outra. Isso tem que ser resolvido, até porque, infelizmente, nada garante que o presidente Bolsonaro vá ser o último presidente brasileiro da República a ser investigado na Justiça. Josias. Só para que os nossos ouvintes e espectadores tenham aí informações sobre esse caso, não é certo que o caso vá para o ministro que o Bolsonaro indicará, que vai suceder, vai sentar na cadeira do Celso de Mello, né? O próprio Celso de Mello diz no despacho dele lá que o presidente pode não comparecer, tem todo esse direito de não comparecer, ou comparecendo, pode também se reservar o direito de ficar quieto. Agora, se o Bolsonaro se comporta assim e a Polícia Federal pede alguma diligência, alguma providência mais urgente, quem vai deliberar sobre isso, se lá não estiver o Celso de Mello, será o subdecano, hoje o subdecano, que vai virar decano, que é o Marco Aurélio Mello. Então, uma decisão urgente iria para as mãos do Marco Aurélio Mello. E na hipótese de aposentadoria definitiva, que vai ser a partir de novembro, do Celso de Mello, é muito improvável que esse processo vá para o ministro que o Bolsonaro indicará.